Agora eu quero mostrar uma reportagem para vocês sobre carro. Você sabia que todo veículo tem garantia, mesmo que ele seja usado? Desde que seja vendido por aquele que faz daquilo seu negócio, ele tem garantia. E mesmo quando passa a garantia, se houver um defeito escondido, a garantia se renova automaticamente. Esse é o caso do Carlos, que nós vamos ver agora. O aumento da renda e o crédito facilitado fizeram com que a população pudesse realizar um antigo desejo, o de comprar um carro. Seminovo ou usado não importa. Transportar a família no final de semana para um passeio sem depender de transporte público é uma realização. Mas o sonho pode virar pesadelo na hora da compra. Para que isso não aconteça, é preciso ter atenção nos detalhes da tão sonhada aquisição. Principalmente quando o assunto é carro usado. Problemas não aparentes, carros roubados ou mesmo a não entrega do veículo são os principais problemas. Para evitar surpresas, prefira comprar numa loja ou concessionária estabelecida e com referência. Se você pretende comprar direto de um particular, redobre os cuidados. É que para esses casos, a pessoa que vende não é considerada um fornecedor. E qualquer problema deve ser resolvido entre as partes ou na justiça comum. E daí é mais dor de cabeça. Antes de fechar qualquer negócio, é preciso conferir se o número do chassi gravado no motor, no vidro ou em outros locais é o mesmo número que consta no certificado de propriedade do veículo. Os números e letras do chassi e da plaqueta de identificação devem estar alinhados, com espaços regulares e contornos uniformes. Fique alerta! São obrigatórios no veículo e em perfeito estado o extintor de incêndio, o macaco, o triângulo de sinalização, chave de roda, cinto de segurança e o step. Cheque nos sites do Detran e da Fazenda com o número do Renavan em mãos se há multas ou bloqueios. Uma boa olhada no automóvel nunca é demais. Por isso, observe o estado de conservação da funilaria, da pintura e da mecânica. Confira as condições do amortecedor e dos pneus. Veja se o líquido do depósito de água não está amarelo. Se os tubos de borracha não estão ressecados. Por último, cheque na Polícia Civil se o carro não foi furtado. O caso de hoje é de um consumidor que comprou o carro e, quando foi transferir o município, descobriu que o número do chassi estava lixado. Para resolver esse problema, entra em ação a Patrulha do Consumidor, com Celso Russomano. Boa tarde, Brito. Boa tarde, meninas. A nossa reportagem de hoje diz respeito à garantia. Você sabia que todo produto tem garantia? Todo produto tem garantia. Inclusive lâmpada, vidro, também tem garantia. O Código de Defesa do Consumidor não abre exceção para nada. E vai mais além. Diz que todo aquele que faz daquilo o seu negócio, vende e compra alguma coisa, deve dar garantia. Por isso, nós viemos atender à reclamação, ao pedido de socorro do Antônio Carlos. Tudo bem? Prazer, Celso, tudo bem? Tudo bom? Você está com problema? Tô com Problema de garantia. de garantia. Vamos andando e vamos contando a sua história. O problema dele é o seguinte: ele comprou uma Blazer ano 2000
E aí você vai me perguntar, mas espera aí, ele comprou um carro usado e carro usado tem garantia? Tem garantia sim, desde que aquele que está vendendo para você faça daquilo o seu negócio. Vou explicar. Se a pessoa tem uma agência de automóveis, um estacionamento, uma garagem, vende e compra carro, ele está fazendo daquilo o seu negócio. Então ele é obrigado a te dar garantia. E qual que é a garantia? 90 dias. Ah, mas a garantia serve para tudo? Serve para tudo sim. Inclusive parte elétrica do veículo, pintura. E muitas vezes a gente vê aqueles recibos dizendo, olha, só tem garantia de motor e câmbio. Não é nada disso não. Tem garantia, tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Tem garantia geral e restrita. Ah, mas se não for novo, não tem problema. Também tem garantia. Desde que aquele que está vendendo faça daquilo o seu negócio. Por isso, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, no artigo 3º, que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Portanto, pode ser uma pessoa que vende e compra carros, tem que dar garantia. Não é o caso do nosso consumidor. Ele comprou numa agência de automóveis, aquela agência ali da esquina, não é isso? Isso mesmo. Ele comprou uma Blazer ano 2000. Tudo bem. Financiou em 12 parcelas. 12 parcelas. Pagou as 12 parcelas. Quando ele foi transferir o carro para outro município, o que aconteceu? A justiça pede que seja feita uma vistoria, né, via Detran ou órgão autorizado por eles. O Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, vão atravessar a rua, pede que faça uma vistoria de chassi e motor para saber se o carro não está adulterado, se não é produto de furto, né, se não é um dublê, e você foi fazer. Isso, aí fui fazer e foi constatado através de foto tudo que o motor tinha sinal de lixamento e abastamento, né, e a numeração também não batia com o padrão da Chevrolet. A Blazer que o Carlos comprou é essa que vocês estão vendo agora. O carro tem uma boa aparência, está muito bonito, mas infelizmente tem um defeito escondido, um vício oculto. Aí, ele veio aqui na agência, entregou a documentação para o proprietário da agência, que é o gerente é o Silmar, o proprietário é o senhor Cláudio. Entregou para o Mário ou para o Cláudio? Entreguei para o Silmar. Silmar. Entregou para o Silmar ficou de resolver o problema, já fazem 60 dias que os documentos estão aí. É mais, já tem quase 70 dias, 2 meses e meio. Vamos lá conversar com eles. Dá licença. Dá licença. Por gentileza, alguém para nos atender aqui? Tudo bem? Como vai? Podemos falar? Tudo bem, Sassi? Você é o proprietário ou Não. gerente? Não, eu sou funcionário. Funcionário. Bom, você conhece, vamos ficar mais para cá? Você conhece o Carlos, né? Conheço. O que está acontecendo com a Blazer dele? Eu vendi o carro para ele e ele me disse que o número do motor, me disse não, na realidade o número do motor, normalmente da Blazer e da S10 existe uma alteração. Ele teve problema com o carro, eu dei na mão do meu despachante para regularizar através do Detran. O que ele está dizendo para a gente é que o veículo tem lixamento do motor, é isso? Isso, tem um sinal de lixamento, abastamento e o número, segundo o perito, não bate com padrões da Chevrolet. A numeração número 5, a dobrinha do 5 não bate. Ou seja, para o perito, o motor tem adulteração no número. Adulteração no número e no abastamento do motor. Isso quanto tempo faz que ele te entregou a documentação? Já faz uns 2, 3 meses, mais ou menos, 2 ou 3 meses. Pois é, acontece que o Código de Defesa do Consumidor estabelece prazo para resolver o problema. Não sei se você conhece isso. Conheço. Né? Você sabe que se trata aí de um vício oculto, não sabe? Sabe o que é um vício oculto? Não. Vício oculto é quando você tem um defeito escondido, ele não aparece na hora da venda e até por isso eu não estou responsabilizando a empresa pelo ocorrido. Pode ser que vocês tenham adquirido o veículo já com esse problema, ok? Portanto, ele aparece posteriormente à compra, depois do término de garantia e volta a valer a garantia de novo. Então isso está muito claro no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que eu vou te mostrar aqui, ó. Olha aqui, olha. Que diz, olha, da decadência e prescrição. Aqui está contido o direito do consumidor, o direito de reclamar pelos vícios aparentes. O que é vício? É um defeito. Certo. Aparentes ou de fácil constatação, caduca em 90 dias se tratando de fornecimento de serviço ou de produto durável. O carro é um produto durável. Agora veja o que diz aqui embaixo. Tratando-se de vício oculto,
O prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, ou seja, no momento em que foi constatado que o carro tinha um problema no motor, ficou evidenciado o defeito e aí passou a valer de novo a garantia. E de acordo com o artigo 18 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, vocês têm 30 dias para solucionar o problema. Olha aqui, ó. Dá responsabilidade pelo vício. Vício, como eu já disse, é o defeito, né? O fornecedor de produtos de consumos duráveis, o carro é um consumo durável, né? É um produto durável, respondem solidariamente pelos vícios. Olha lá. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua livre escolha, substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, né? Ou restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas ou danos. Como é que a gente vai resolver esse problema? Porque já está... Nós não tivemos um tipo de conversa desse. Eu só pedi um prazo para ele para mim poder dar entrada na documentação. Foi dado, você entendeu? Porque normalmente isso é um defeito crônico da linha GM nos carros 6 cilindros, você entendeu? Se de repente às vezes você não conhece ou ele não conhece, muita numeração desse motor ela vem diferente e é feito esse processo através do Detran. Infelizmente é demorado através do Detran, mas ele pode escolher. Você tá com problemas... Você está com problema com o departamento de trânsito. Isso, foi dado na mão do despachante para resolver, você entendeu? E, inclusive, eu até vou aproveitar depois e fazer uma consulta com você, que eu tenho um carro que fazem 2 anos que eu quero transferir e existem umas multas que ninguém descobre elas. Como assim ninguém descobre? Ninguém descobre. A hora que você dá entrada para transferir no Detran, a multa aparece. Eu já fui para o Guarujá para emitir as multas, ninguém consegue emitir as multas. As multas teriam sido lavradas no Guarujá. No Guarujá, justamente. Chegar lá não tem? Não tem, não existem as multas. Bom, se não existem as multas lá, a prefeitura, ou seja, o órgão de trânsito da prefeitura da cidade tem que te emitir um documento. Eles não emitiram? Não. Por que eles não fazem isso? Não sei. Eu também estou tentando resolver e não consigo. Bom, a gente vai lá com você. Porque os serviços públicos, deixa eu só te falar. Eu tô nem sabendo disso, mano. Só deixa eu te explicar o negócio. Eu pedi pra você um prazo que eu dei entrada. Eu dei entrada, tá correndo no despachante. 30 dias, não 2 meses e meio. 2 meses e meio já passou, já. Eu quero comercializar o carro, não consigo. Você comprou, quanto tempo faz? Eu compro o carro de volta, não tem problema, você não me falou nada. Melhor forma. Paga o preço que ele pagou. For justo. 19 mil reais. Se for justo, a gente negocia. É que você não me falou nada, Carlos. Justo é o valor da tabela do veículo de hoje, atualizado. Eu não sei se o veículo vale mais hoje ou vale menos. Tá, ok. Pode ser que o carro possa estar valendo menos. No caso aí, ele teria que te devolver os 19 mil que foi que você pagou. Não, problema. O financiamento ele já pagou, você já quitou o financiamento. Já, todo quitado. Então, já está quitado. Eu que tenho que fazer. Você pode fazer outra coisa, trocar por outro carro. Não, eu ia procurar outro carro. Porque eu queria uma outra Blazer, não vai ter Blazer. Porque a minha área de trabalho, eu trabalho com obras, pintura de prédio. Arrumar um outro carro? Se eu tiver um prazo, eu te arrumo outro carro. Uma Blazer? Você quer me dar um prazo para mim legalizar esse carro? Me dá um prazo, eu legalizo. Esse carro já deixa essa outro carro com ele, não tem problema, eu espero uns 10 dias, 15 dias. Não tem problema, contanto que resolva o problema desse carro crônico. Você consegue resolver isso em 15 dias? Lógico. E a gente volta para mostrar que resolveu o problema. Consigo, por favor. E com relação ao outro caso seu, nós vamos te ajudar. E aí, você me ajudar? Vamos te ajudar. E, diga-se de passagem, os serviços públicos estão enquadrados no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Portanto, não é porque é o órgão de trânsito da cidade do Guarujá que não tem que responder. Tem que responder, nós vamos te ajudar. Por favor, eu te agradeço. E esse negócio da Blazer, se você se informar, 99% dos carros 6 cilindros tem esse tipo de problema. Por que está demorando tanto no Detran? Eu dei na mão do despachante, eu não sei te falar o exato. Quer ligar para o despachante para saber o que está acontecendo? Eu posso te falar daqui 15 dias e resolver o problema? Pode, se você resolver o problema em 15 dias, tá tudo bem. Então, 15 dias, você me acompanha? Acompanho, claro. Ok, perfeito. Tá? Então, fechado assim? Tá. Resolve o problema? Na hora. Tá? E a gente volta para mostrar que resolveu. perfeito. Tá bom? Perfeito assim? Perfeito. Fica feliz? Fico muito feliz. Tá bom para você? Tá ótimo. Tá bom para a empresa assim? Ótimo. Sendo bom para ambas as partes, provisoriamente, Celso Russomano para a Patrulha do Consumidor. Em relação a esse caso aí da Blazer, a GM do Brasil enviou a seguinte nota para a produção do programa da tarde. Abre aspas. Este problema específico surgiu por conta de uma nova resolução dos órgãos de trânsito em 2006. Portanto, é uma situação que ocorre apenas para os veículos fabricados anteriormente ao ano de 2006.
quando não havia uma regulamentação específica para tratar desse tipo de identificação, fecha aspas. A General Motors do Brasil esclarece ainda que, em caso de divergência, o proprietário deve pedir um documento à concessionária que comprove a veracidade da informação. A GM se compromete a fornecer o documento sempre que acionada pelos órgãos competentes. E o programa da tarde vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais.